Nesta lição, estudaremos a necessidade da santificação do corpo, da alma e do espírito. Abordaremos separadamente os elementos que fazem parte da constituição do ser humano. E, por fim, faremos algumas aplicações práticas que acentuam a responsabilidade humana e a ação do Espírito Santificador. Vamos juntos aprender a palavra de Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Sou o presbítero e professor Murilo Alencar e com a graça de Deus estamos dando início a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde comentaremos a revista de jovens publicada pela CPAD. Hoje, o alvo de nosso estudo é a lição de número 11, datada do dia 12 de março de 2023, cujo título é Santidade Integral. Temos alguns objetivos que precisam ser alcançados durante a exposição desta lição, e eles são, em primeiro lugar, mostrar que o ser humano é um ser integral. Em segundo lugar, compreender como se dá a santificação da parte imaterial do ser humano, espírito e alma. E, por fim, saber como se dá a santificação da parte material do ser humano, o corpo. O nosso texto principal, você pode conferir aí na sua revista, nos diz: "E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo." Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 23. Na tradução NVI, essa mesma passagem está registrada assim: que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Aqui dá aquela ideia de integral, né? Daqui onde vem o título da lição, né? Inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tenho aqui um pequeno fluxograma do texto áureo, onde a gente consegue esboçar todas as partes que compõem o versículo de número 23. Acompanhe aí na sua tela esse pequeno esboço do nosso texto principal. Olha aí: "E o mesmo Deus de paz", ou Deus da paz, aqui é a versão NAA. Essa expressão, ela aponta para uma oração que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele deu algumas orientações concernentes à vida cristã e agora ele começa a orar como uma introdução à finalização de sua primeira carta aos irmãos de Tessalônica. Ele ora e expressa um desejo positivo. Ele diz: "E o mesmo Deus da paz os santifique." Então, meu desejo é que vocês sejam santos. E o verbo aqui, ele está indicando uma ação contínua, algo que deve acontecer, o que acontece todos os dias. Todos os dias o Espírito Santificador está agindo na vida do ser humano, na vida do crente. Aí tem aí essa expressão "em tudo". É interessante porque o apóstolo Paulo está mostrando a abrangência da ação santificadora, a constituição humana por completo. É por isso que o título diz Santidade Integral. Tudo. O Deus de paz os santifique em tudo. Aí vem aí. Eu coloquei o primeiro tópico, a parte imaterial, o espírito. Segundo tópico, a parte material, a alma. São as duas partes que compõem os elementos imateriais da constituição humana. Aí vem a terceira parte, ou melhor, o terceiro tópico, o corpo de vocês. É isso aqui que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele diz "em tudo", espírito, alma e corpo. Aí ele diz algo aqui muito profundo: toda a constituição de vocês, espírito, alma e corpo, sejam conservados. E conservar aí é impedir que se corrompa, que se deteriore. Então a ação do espírito, ela para o processo de corrupção da carne, do espírito, da alma. Por isso, essa ação de Deus, ela é necessária na vida do crente. E essa ação de conservar
ela tem alguns direcionamentos. Por exemplo, conservar integridade. Integridade é inteireza moral. Aí ele também fala sobre vocês vão ser conservados de forma irrepreensível. Irrepreensível é sem culpa, sem mácula. Quando o Espírito Santo atua na vida de alguém, dentro do processo da santificação, ele vai tirando toda a mancha da alma, toda a mancha do espírito, toda a mancha do corpo. Ele vai limpando o nosso ser. E a expressão final de Paulo nesse versículo 23 é que todo esse processo ocorre com uma finalidade, para preparar o crente para a volta de Jesus. Então, a santificação, ou o processo da santificação, ela prepara o crente para se encontrar com o Senhor Jesus. Eu penso que esse pequeno fluxograma e esboço aí do nosso texto áureo, ou texto principal, como você queira chamar, ele esclarece a verdade ou as verdades de Deus presentes no versículo. O nosso resumo da lição nos diz: a santidade deve abranger o ser humano por completo, espírito, alma e o corpo. Quando o comentarista ele fala da constituição do homem, e ele expõe aí que o homem é composto de 3 partes, espírito, alma e corpo, ele está nada mais, nada menos falando de uma doutrina teológica que estudamos no campo da antropologia. A concepção de que o homem é constituído de 3 partes chama-se tricotomia. Vejam, é um termo técnico, né? Talvez seus alunos em classe não decorem, mas é importante que você, professor, chegue conhecendo essas nomenclaturas. A tricotomia é a doutrina que entende que a constituição humana é formada de 3 partes. Lógico, tem a parte material, o corpo, e a parte imaterial, que é formada de alma e espírito. Segundo muitos tricotomistas, a alma, ela abarca o intelecto, as emoções e a vontade. A alma vai aparecer dentro das escrituras como sinônimo de coração. Quando se fala, porque o coração do homem, porque o meu coração, ali é um sinônimo da alma, do centro das nossas emoções. E todas as pessoas, elas têm uma alma com características que a diferem das demais. Dentro também dessa definição que estamos aqui estabelecendo, os tricotomistas, eles argumentam que o espírito do homem é uma faculdade superior no homem, que é vivificada quando a pessoa se torna cristã. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O nosso espírito, ele não tinha acesso a Deus, ele estava morto pelo pecado. Porém, Efésios 2:1 diz que ele nos vivificou. Nós não estávamos mortos, literalmente, no sentido da carne, não estávamos mortos. Mas o nosso espírito, que não tinha acesso a Deus, estava morto. Agora, através do novo nascimento, da regeneração, que é uma obra interna, nosso espírito é vivificado e ele tem contato, acesso com Deus. É isso que preconiza os argumentos ou a doutrina dos tricotomistas. O espírito de uma pessoa, então, seria a parte dela que está mais ligada a Deus concernente à adoração e à oração. O corpo, ele torna os sentidos ou os sentimentos, os desejos, as vontades da parte imaterial do homem visíveis. Você vê, a alma, ela tem acesso às circunstâncias, ao físico, àquilo que é externo, por meio do corpo. E ela tem acesso a Deus por meio do Espírito. Então, as obras que nós realizamos, falando sobre o corpo, elas são um reflexo do ser interior. É por essa razão que aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo ele diz que a santidade ela deve ser integral. Ela deve abranger o espírito, a alma e o corpo. Nós vamos falar aqui no detalhe à medida em que formos expondo os tópicos da lição, porque o primeiro tópico ele vai tratar sobre a questão da santidade, ou melhor dizendo, a questão da constituição do ser humano. Nós vamos falar sobre isso aqui. No segundo tópico, falaremos sobre a santidade do espírito e da alma. E é aqui onde a gente vai
tecer com mais comentários a respeito desses elementos que fazem parte da constituição do ser humano. E por fim, falaremos sobre a santidade do corpo. Primeiro tópico, o ser humano é integral, espírito, alma e corpo. Já adiantei aqui a vocês algumas informações, mas eu quero que você preste muita atenção no que vem a seguir. Não vou aqui caminhar junto com o comentarista da lição pelos subpontos. Eu estabeleci aqui outros subpontos, mas vou me prender ao tópico. Sobre a constituição do homem, preste atenção, sobre a constituição do homem, há diversas correntes de pensamento. São diversas formas de pensar teologicamente sobre a constituição do homem. E há uma que se harmoniza mais com as escrituras. Eu vou lhe mostrar aqui, lhe dando alguns textos bíblicos. Mas vamos aqui a essas teorias apenas para você conhecer. Primeira teoria é o unitarismo, ou unitarianismo, também conhecido como monismo. O que é que essa teoria ela fala a respeito da constituição humana? Ela é uma corrente doutrinária que ensina que o homem é um só todo. Olha só, presta atenção. É por isso que fala uni, né? Vem de um, é um todo só. Não havendo qualquer divisão em sua constituição, ou seja, não existe alma ou qualquer parte do ser humano que sobreviva à morte. Para os unitaristas ou monistas, o ser humano se constitui de uma unidade indivisível. Eles não acreditam na existência da alma e do espírito, admitindo que essas expressões se referem apenas a uma unidade psicofísica do ser humano. Porém, esse pensamento aqui, ele não é bíblico. Há um texto, só um texto aqui, eu posso citar apenas um texto, que refuta essa ideia de que o ser humano, ele é um todo só. Olha o texto de Mateus 10 e 28, olha o que diz. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. São palavras de Jesus. E ele está mostrando aqui que há uma diferença entre corpo, parte material do homem, e alma, parte imaterial do homem. Essa diferença fica acentuada no restante do versículo. Ele diz: antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Jesus está fazendo essa diferenciação. Então, os monistas ou os unitarianistas, eles têm uma crença que não se harmoniza com aquilo que a Bíblia ela fala, ela afirma. Aí, em segundo lugar, vem os dicotomistas, ou dicotomismo. Essa questão dicotomista vem de dois, né? O que é que os dicotomistas eles acreditam? Eles creem que o ser humano é composto de corpo e espírito ou alma. Como assim, irmão Murilo? Os dicotomistas acreditam que a constituição do homem só pode ser dividida assim: parte material, parte imaterial. A parte material, alma e espírito, são a mesma coisa. Porque, argumentam eles, dentro das escrituras, alma e espírito aparecem como sinônimos. Então, alma e espírito é uma coisa só, acreditam os dicotomistas. Irmão Murilo, essa posição é cristã? É evangélica? É. Muita gente, muitos teólogos sistemáticos e dentro da história da igreja, é uma das posições mais aceitas no meio do povo de Deus. A dicotomia. O que é que isso vai influenciar? Não influencia praticamente em nada dentro da nossa crença, dentro do nosso pensamento cristão. Eles só acreditam que alma e espírito são a mesma coisa. Essa posição, quem crê nessa posição é herege? Não, irmão, não é herege. Não é herege. Essa posição tem muitos argumentos favoráveis dentro das escrituras. Porém, não é nessa posição que cremos. Nós somos tricotomistas, como já disse a vocês dentro do nosso resumo da lição. Somos tricotomistas. E o tricotomista, ele tem apenas uma diferença do dicotomista. Ele crê que alma e espírito não são a mesma coisa. E nós cremos assim, as Assembleias de Deus se posicionam assim. Né? Cremos assim porque acreditamos que é a posição que mais se harmoniza com as Escrituras.
A Bíblia, desculpem, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, na página 78, diz o seguinte: a constituição humana. Entendemos que o ser humano é constituído de 3 substâncias, uma física, corpo, e 2 imateriais, alma e espírito. Então, nós estamos aqui seguindo a declaração de fé das Assembleias de Deus. E olha aí os textos que sustentam a posição tricotomista. Tá bom, irmão Murilo, eu creio na posição tricotomista, mas como eu posso provar para os meus alunos em classe essa posição? 1 Tessalonicenses 5:23 está muito claro que o Deus da paz os santifica inteiramente, que todo o espírito, a alma, olha o escritor fazendo aqui diferença, a alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão Murilo, você já explicou esse texto aí no texto principal aí da lição? Me dê mais algum texto? Hebreus 4:12. Olha o que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito. Nós encontramos aqui mais uma diferenciação de alma e espírito. Dá mais um texto aí, irmão Murilo, né? Porque dentro do campo teológico, dos estudos da Bíblia, o pessoal diz que para se estabelecer uma doutrina é necessário ter mais de um texto bíblico falando sobre aquele assunto. Pronto, já lhe dei 2. Então deixa eu lhe dar mais um. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, diz assim: pois se oro em língua, meu espírito ora, mas minha mente fica infrutífera. Eu estou orando no espírito, mas minha mente, a sede da minha volição, a alma, né? Um sinônimo de alma, coração, mente, alma, sinônimos. A minha mente fica sem entendimento. Já pensou? Quando você que crê no dom do batismo do Espírito Santo, nas línguas estranhas, quando você fala, muitas vezes você não entende. Ou na maioria das vezes você não compreende as expressões que você está falando. Seu espírito está orando em línguas, mas a sua alma fica sem entendimento. Mais uma clara distinção entre espírito e alma. Por isso somos tricotomistas. Mas deixa eu lhe dar mais um texto aqui. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, corpo. Ele formou o corpo do homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. E esse sopro de Deus aqui, esse fôlego de vida, dentro da visão tricotomista, entende-se que é o Espírito. Deus soprou o Espírito para vivificar o homem. Sopro, o haste de Deus. E o homem se tornou o quê? Alma vivente. Então, nós cremos nessa posição tricotomista. O segundo tópico, ele vai falar sobre a santidade do espírito e da alma. E aqui, eu queria que você prestasse muita atenção, porque vamos tocar em alguns pontos sensíveis, principalmente quando falarmos da alma. Me permita fazer uso da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página número 79, sobre o espírito humano. As Assembleias de Deus, elas se posicionam assim: ensinamos que o espírito, como parte integrante do ser humano, é distinto da alma. Então há essa diferença. Mas ele acentua aqui algo interessante, que às vezes é confundido com ela, porque os 2 elementos são inseparáveis e de substância imaterial. Alma e espírito não se separam nem na morte. E me permita fazer aqui esse adendo que eu acho maravilhoso. A alma, ela permanece depois da morte, isso é o nosso intelecto, porque a gente não crê no sono da alma. Quando o homem morre, ele está lá dormindo, a alma está lá dormindo. Nós não cremos assim. Nós cremos que após a morte, o homem é levado para o paraíso e o homem salvo e o homem ímpio é levado para o Hades. Veja a influência dentro da escatologia individual. Aí a gente não crê no sono da alma. A alma, ela permanece consciente depois da morte e ela é imortal porque ela está ligada de forma indivisível ao espírito.
Porque quando o homem morre, o espírito volta para Deus. O espírito é essa parte imortal do homem. Mas, dentro do que o pastor Ezequiel Soares aqui, ele postulou na Declaração de Fé das Assembleias de Deus, há detalhes aqui mais interessantes, né? Ele diz que às vezes é confundido porque são inseparáveis. O espírito foi colocado por Deus no interior de Adão quando este foi criado. O espírito humano está em todos os seres, preste atenção, todos os seres humanos. O espírito está dentro do corpo. É por meio dele que se adora a Deus. Ele se torna também o centro da devoção a Deus quando passa a ser morada do Espírito Santo. E o pastor Ezequiel Soares usou Romanos 8,16, que diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E é do espírito humano que provém o desejo de buscar as coisas espirituais. Eu disse a vocês que a gente ia tocar em alguns pontos aqui interessantes. E o primeiro aqui deles, já falei que essa parte da alma, ela permanecer depois da morte porque está ligada ao espírito. Mas há outro fato aqui interessante, né? O espírito, ele é a parte material do homem que o distingue dos animais. Há um questionamento aí se os animais têm alma ou não. E alguém diz assim, não, os animais não têm alma, eles têm instinto. Só que a Bíblia chama os animais de alma vivente. Eles têm alma, mas eles não têm espírito. É por isso que você não vai ver nenhum animal no céu, né? Ah, o meu cachorrinho morreu, ele foi para o céu. Não, ele simplesmente deixou de existir. Simplesmente ele cessou ali. Ei, meu marido está dizendo isso. Mas simplesmente acontece assim. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela se posiciona a esse respeito, porque eu já vi em algumas escolas dominicais esse assunto gerar debates acalorados. Mas vamos para o que postula a definição aqui, ou melhor dizendo, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Página de número 80. Pastor Ezequiel Soares fala sobre isso. Ele diz o seguinte: os animais foram criados por Deus conforme a sua espécie. Mas o ser humano foi criado à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Aqui já há uma diferença entre a criação do homem e dos animais. A natureza física do ser humano é o que há de comum com os animais e as plantas, sendo que a nossa estrutura física é mais complexa. Essa diferença é, portanto, de grau. As escrituras chamam de alma vivente tanto o ser humano como os animais. Porém, há uma diferença no tipo de alma que o homem possui, pois os animais têm uma alma rudimentar. Há um texto em 1 Coríntios 15:39, tá até fácil de achar aqui, 15:39, que diz assim: nem toda carne é uma mesma carne, mas é uma carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e outra a das aves. Então há uma diferença entre os homens e os animais. Da mesma forma que nem toda carne é a mesma carne, nem toda alma é a mesma alma. Pois Deus, diferente da criação dos animais, soprou nos narizes de Adão o fôlego de vida. Aí conclui aqui o pensamento da Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Assim sendo, a alma humana foi animada pelo Espírito que veio direto de Deus na criação de Adão. A alma dos animais irracionais é extinta na morte deles. Mas isso não é o que acontece com os seres humanos. Veja que dá muito pano para manga essa aula, muito tema para discutir, muito tema para envolver a classe. Você pode envolver a classe com essas perguntas, né? Os seres, os animais, eles têm alma? Quando os animais morrem, o que é que acontece? Você pode envolver sua classe assim. Mas, concluindo aqui esse primeiro subponto do tópico 2, falando sobre a santificação do Espírito, nós entendemos que ele foi vivificado, Efésios 2:1, ele precisa ser santificado, 1 Tessalonicenses 5:23, e o Espírito precisa ser renovado, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por que a gente recebeu vida, precisa ser santo, santificado e precisa ser constantemente renovado? Porque há um perigo real de corrupção do Espírito. Ele pode se tornar orgulhoso, conforme Provérbios 16 e 18,
perverso, rebelde, imoral e invejoso. O Espírito Santificador precisa atuar no nosso espírito, a fim de que o nosso espírito não se corrompa. O processo da santificação deve atingir essa parte mais íntima do ser humano. Falando sobre a alma, aqui, para cumprirmos o objetivo do tópico de número 2, eu quero também recorrer à Declaração de Fé das Assembleias de Deus, página de número 80. Diz o seguinte: a palavra alma tem vários significados na Bíblia. E ela chega a significar também o próprio indivíduo, conforme Ezequiel 18:4. A alma que pecar, essa morrerá. Ora, preste atenção aqui na definição. A alma é a sede do apetite físico. Ou seja, os desejos que seu corpo sente, eles provêm da alma. Ela é a sede dos apetites físicos, das emoções, dos desejos tanto bons como ruins, das paixões e do intelecto. É o centro afetivo, volitivo e moral da vida humana. É por isso que alma é sinônimo de mente e de coração. A alma comunica-se com o mundo exterior por meio do corpo. É a partir dela que o homem sente, alegra-se e sofre através dos órgãos sensoriais. Como um dos elementos da natureza essencial do ser humano, a alma é uma substância incorpórea e invisível, inseparável do espírito, embora distinta dele, formada por Deus dentro do homem, sendo também consciente mesmo depois da morte física. Olha esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10. E debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Olha só. Não, mas as almas não estão dormindo? Não, elas não estão dormindo. Ah, mas as almas, o ser humano, naquela posição que eu já lhe falei lá, né, do monismo, mas o ser humano, quando morre, não é um ser só. Não. Olha o que o texto diz aqui. Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Elas não estavam dormindo, o texto diz, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Elas não só estão vivas, mas também estão conscientes. Quando falamos sobre a alma, surgem algumas teorias da origem da alma. Olha que interessante também você envolver seus alunos aqui. Quais são as teorias da origem da alma? São pelo menos 3. Nós cremos na terceira, que eu vou mencionar aqui. A primeira teoria da origem da alma é o pré-existencialismo. Essa doutrina, ela preconiza que as almas das pessoas existem no céu muito antes dos corpos serem concebidos no ventre das mães. E que Deus depois traz a alma à terra, unindo ao corpo do bebê, enquanto ele se desenvolve no útero. Essa doutrina se chama pré-existencialismo e ela fala a respeito da origem da alma. Ela já existe no céu há muito tempo. Mas essa tese não tem apoio nem de teólogos católicos e nem de protestantes. Ela se aproxima das ideias perigosas de reencarnação encontrada nas religiões orientais e também essa ideia está muito presente dentro da crença dos mormons. Nós não cremos no pré-existencialismo, na pré-existência da alma. Não cremos assim. Mas há uma segunda teoria sobre a origem da alma e ela se chama o traducionismo. Essa teoria ela é até aceita por teólogos conhecidos como Lutero, Culver, o Strong. Mas essa teoria não é a que mais se harmoniza com a Bíblia. Nós não cremos no traducionismo. Irmão, você falou em traducionismo. O que é traducionismo? Segundo o traducionismo, as almas são transmitidas pelos pais aos filhos. Então ela acontece dentro do processo natural, biológico, da fecundação e do desenvolvimento da vida humana. Nós não cremos assim. As Assembleias de Deus, elas adotam a posição criacionista. O que é que isso quer dizer? Na visão do criacionismo, cada alma é criada imediatamente por Deus. No princípio da criação, o corpo veio da terra e a alma e o espírito vieram de Deus. Portanto,
nós cremos que há uma participação humana e divina no processo de gestação. O corpo é formado no ventre materno e a alma e o espírito são criados, são dados por Deus. Nós cremos nessa visão criacionista. Nossa alma, portanto, deve ser conservada em santidade. Presta atenção nisso aqui, a gente já definiu o que é alma, já falou sobre as origens da alma, as doutrinas que postulam as origens da alma, e agora nós estamos falando sobre a responsabilidade de conservarmos a nossa alma em santidade. A Bíblia nos alerta sobre os pecados do coração ou da alma, quando dizem em Mateus 15:19, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos e os falsos testemunhos, também as calúnias, procedem aqui do coração, procedem da alma. Jesus ele falou de pecados que são cometidos pela alma sem a necessidade ou a participação do corpo. Eis aqui um deles, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Não houve a prática carnal, o contato carnal, mas a alma desejou, a alma fantasiou, a alma alimenta esse desejo pecaminoso. Jesus fala desse pecado da alma sem a participação do corpo. É por isso que nós devemos seguir o conselho registrado no livro de Provérbios que diz, Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda a tua alma, guarda o teu coração. Permita que o Espírito trabalhe nas tuas vontades, nos teus desejos, nos teus sentimentos. Nós precisamos ser santos, de forma integral, espírito e alma. A composição imaterial do ser humano. E aí vem o nosso tópico de número 3, que vai falar sobre a santidade do corpo. Presta atenção, vou recorrer também aqui mais uma vez à Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Página 78 diz: o corpo é o invólucro do espírito e da alma. Ele é o recipiente onde está o espírito e a alma. É a parte física, o homem exterior que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. O homem é carne, como criatura perecível. É o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 24. Nós, diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, rejeitamos a ideia de ser o corpo a prisão da alma e do espírito, ou ser inerente, mal e insignificante. Então tem teorias que hoje já não tem mais tanta força, mas no primeiro século tinha muita força, que o corpo ele era pecador mesmo, o corpo era corrupto mesmo, então você tinha que prezar a sua alma e o seu espírito. Então o corpo, você podia fazer qualquer coisa com o corpo, mas aquilo que afeta o corpo, no sentido do pecado, afeta a alma e o espírito. Então a gente não crê que o corpo é insignificante ou inerentemente mal. O corpo é templo do Espírito Santo, é morada de Deus. O corpo ele é tão importante que dentro da escatologia individual ele terá um significado muito grande. Ele será ressuscitado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, 42 o seguinte: assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Os salvos ressuscitarão para receber galardão. Os ímpios, os descrentes, ressuscitarão para condenação. O inferno é o lugar onde perece o corpo e a alma. Então, o corpo ele tem esse aspecto importante dentro da escatologia individual. O nosso corpo ele só será totalmente santificado depois da transformação no dia do arrebatamento. Até que isto aconteça, guarde isso aí, nós temos a responsabilidade de sujeitar
atá-lo à vontade de Deus. 1 Coríntios 9, 27. De guardar-se da prostituição e da imoralidade. Capítulo 6, versículo 13 ao 20. 1 Tessalonicenses 4, 1 ao 8. E também temos a responsabilidade de usar adequadamente os nossos membros. Porque quando não éramos salvos, usávamos os nossos membros para serviço do pecado. Agora devemos usar os nossos membros para serviço de Deus. A santificação do corpo abrange ainda a nossa forma de falar e a nossa forma de vestir. Eu queria que você concluísse essa lição falando sobre a importância da santidade integral. Não dá para ser santo só no corpo e na alma, não. Não dá para ser santo por dentro e o corpo fazendo o que bem entende. Não, a santificação tem que ser integral. A questão é que muita gente faz pouco caso da mensagem de santidade. E acha que desprezando a mensagem de santidade vai estar simplesmente desprezando o pregador. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que quem rejeita a mensagem de santidade está rejeitando o próprio Deus. 1 Tessalonicenses 4 e 8. Portanto, aquele que rejeita estas coisas, a vida de santidade, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito. Ser santo é indispensável. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Nós devemos ser santos de forma inteira, corpo, alma e espírito. Eu espero que esta pré-aula tenha lhe ajudado a entender alguns aspectos da Constituição humana. Se tem alguma dúvida, você pode colocá-la aí nos comentários, se na plataforma do YouTube você estiver assistindo, ou então você pode colocar as suas dúvidas na plataforma da ferramenta EBD. Desejo que você tenha uma ótima aula de escola dominical, um ótimo final de semana e não se esqueça, abra a jaula.